Galera, esse é um vídeo que eu prometi aqui no canal já tem cerca de 5 anos. Várias vezes ao longo desse período eu peguei no roteiro novamente, reescrevi, perdi o roteiro, o meu brother Raoni Silva me mandou o roteiro, perdi o roteiro também porque eu mudei de computador, ele também não está com acesso ao arquivo, então eu tive que reescrever do zero, enfim, foi uma novela gigantesca para esse vídeo sair e óbvio que eu não podia simplesmente chegar e fazer como eu geralmente faço, que é colocar, estruturar o vídeo em pequenos tópicos e dissertar aqui porque requeriu muito mais pesquisa do que eu normalmente faço aqui. Eu realmente queria trazer um vídeo muito melhor estruturado, onde eu vou abordar sobre o provável maior mistério de One Piece, que é o Século Perdido. E óbvio que dentro do Século Perdido tem também outros vários temas, como o próprio One Piece, as próprias armas ancestrais, o próprio Reino Antigo, os Poneglyphs, então tudo isso vai estar incluso nesse vídeo também. E o roteiro está com nada menos que 5 páginas. Acho que é um roteiro bacana. 5 páginas? Eu acho que está bem escrito sim, tem bastante conteúdo aqui. Então eu já queria adiantar para que, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, para acompanhar os próximos vídeos de One Piece e conferir os outros vídeos anteriores, sempre ativar o sininho para receber as notificações e, óbvio, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem para me ajudar e assim outras pessoas também poderem ver esse vídeo, que eu decidi chamar de A Teoria Suprema de One Piece. Um pouco humilde? Talvez não, mas eu acho que tá muito bem feito sim. Eu queria começar esse vídeo com uma fala do Professor Clover no flashback da Robin, onde ele fala um pouco sobre esse reino antigo. Decifrando vários documentos antigos e alguns dos Poneglyphs, percebemos uma clara referência a um reino, de que hoje já não existe nem vestígios. Ainda assim, ele é descrito como grande e imponente. Parece que eles possuíam um imenso poder, mas as informações sobre esse reino foram meticulosamente apagadas. Acredito que, ao se depararem com a aliança de países chamada Governo Mundial, eles perceberam que logo seriam derrotados, então resolveram gravar a verdade nas pedras, para que as pessoas no futuro pudessem saber dos fatos. E essas pedras são nada menos que os Poneglyphs que existem hoje. De fato, uma arma vinda da antiguidade pode ser uma ameaça para o mundo, nesse caso se referindo a Pluton, que era o que estava sendo discutido naquele contexto. Mas a real ameaça para vocês do governo mundial não seria a revelação da existência desse reino e da ideologia deles, que viria à tona caso a história desse período fosse desenterrada do esquecimento. Eu ainda não cheguei a desvendar qual é a natureza dessa ameaça, mas o nome desse próspero reino que representava a chave de todo o mistério e logo antes que ele pudesse falar o nome desse reino, ele foi assassinado. Agora, além da descrição do reino antigo, eu queria também falar um pouco sobre, de fato, esse poderio que esse reino tinha, que não era pouca coisa. Eu vou começar falando aqui primeiro das armas ancestrais, que eu acredito que todas elas, no fim das contas, estivessem aliadas ou fizessem parte do Reino Antigo também. Vamos começar com Poseidon. Poseidon a gente sabe que é a princesa sereia, que consegue falar com reis dos mares. A sua história é a de que Joy Boy escreveu uma carta em forma de Poneglyph se desculpando com a princesa da época por não ter cumprido sua promessa com a Ilha dos Tritões. Os detalhes dessa promessa não estão claros, mas alguém irá aparecer para completar a promessa no lugar de Joy Boy. Ele pretendia usar Noah para completar esse objetivo. Agora, a segunda arma, Pluton, que é um navio de guerra com poder de destruição em massa. Esse navio foi construído em Water 7 durante o Século Perdido e sua localização parece ser descrita no Poneglyph lido pela Robin em Alabasta. As plantas desse navio foram passadas de geração em geração pelos carpinteiros de Water 7 para que, caso a arma caísse em mãos erradas, fosse possível construir um segundo Pluton para que pudesse enfrentar o primeiro. E a terceira arma, que no caso é Uranus, a gente não tem nada, nenhuma informação por enquanto e nenhuma forma de fazer uma conexão dessa arma com o Reino Antigo. E isso me dá, obviamente, um pouco mais de liberdade para divagar sobre essa arma. Então vamos lá. Por ser descrito como a personificação do céu na mitologia grega, eu acredito que esteja relacionado ao povo alado. Antes de se dividirem em Skypianos, Xandorianos e Bilkans, os povos das Ilhas do Céu viviam na Lua, para onde o Enel foi. Os antepassados dessa civilização possuíam uma tecnologia muito avançada, sendo capazes de criarem até mesmo um exército de pequenos robôs, mas que por falta de recursos desceram para o planeta de One Piece. É certo que essa tecnologia também foi parar no Mar Azul,
pois os mesmos robôs construídos na Lua foram também construídos na ilha Karakuri, por um senhor chamado Professor Tsukimi. Essa ilha, para onde também o Frank foi mandado, a gente viu isso durante o time skip, é uma ilha especializada em tecnologia avançada, e não por acaso é também a terra natal do Dr. Vegapunk. Portanto, Vegapunk, além de ter uma mente muito à frente do seu tempo, teve também acesso a uma herança tecnológica deixada pelo povo alado, e deve ter tomado como base os robôs criados na Lua para a criação dos próprios pacifistas. Sabemos também que o Poneglyph de Shandora foi protegido pelos Shandorianos desde o século perdido, então existiu de fato uma relação entre o Reino Antigo e pelo menos um dos povos alados, né? A minha hipótese é de que essa arma está relacionada ou foi construída por essa civilização antiga alada, já que possuíam tecnologia para isso. Agora resta saber se a localização dessa arma pode estar numa ilha do céu ou até mesmo na Lua, de onde os alados vieram. A minha conclusão é de que o Reino Antigo ele tinha como posse ou como aliado, no caso da Shirahoshi, né, que era um ser vivo, todas as 3 armas ancestrais. A gente sabe que tinha relação com Pluton, porque o próprio governo queria as plantas dessa arma, mas eles não conseguiram botar a mão. A gente sabe que, obviamente, teve a promessa com a princesa sereia da época, que seria Poseidon, então outra relação também estabelecida. E a terceira que seria Uranus, que a gente não tem muitas informações ainda, mas dá para tentar começar a fazer algumas pontes, pelo menos para tentar começar a relacionar. O segundo grande poderio desse reino antigo seria a criação das próprias Akuma no Mi. Não é difícil imaginar que existe uma relação entre as Akuma no Mi, ou seja, frutas do diabo, com os D, que ao longo dos séculos tiveram uma conotação negativa, sendo chamados de demônios e até mesmo inimigos dos deuses. O próprio Rocinante, quando fala no flashback lá em Dressrosa, que em certos lugares o clã dos D foi chamado por outro nome, o arqui-inimigo de Deus. E no país de onde Rocinante veio, Marijoa, era dito às crianças que, se comportassem mal, seriam comidas pelos próprios D, da mesma forma que os anciãos daquele país pareciam bastante cautelosos com a tempestade que aqueles com o nome D eram conhecidos por causar. Claro que nesse caso a gente está aqui assumindo que os deles faziam parte, né? Eles eram as pessoas que constituíam esse reino antigo, né? Mas não é difícil de imaginar que isso seja de fato uma verdade, apesar disso ser, por enquanto, só uma suposição mesmo. E além de todo esse poderio bélico, dá para perceber também que esse reino antigo tinha alianças ao redor do mundo inteiro. Eles tinham como prováveis aliados os carpinteiros de Warrior 7, os guerreiros de Shandora, os samurais de Wano e os tritões da Ilha dos Tritões, e quiçá também o Reino de Alabasta. Então, depois da gente concluir que esse reino antigo de fato esbanjava um poder absurdo, como os 20 reinos conseguiram vencer isso? Claro que tem também o lance da quantidade, né? Eles eram um único reino contra 20 reinos, então isso obviamente conseguiu equilibrar um pouco o jogo. Mas eu ainda fico nos meus sonhos molhados, acreditando que para combater as frutas do diabo, talvez esses 20 reinos fossem os primeiros a conseguirem usar a técnica do hack do armamento e da observação, porque na prática eles servem como um counter, né? Uma forma de combater as Akuma no Mi, então talvez eles tenham dominado essa técnica naquela época para conseguir, mais uma vez, balancear um pouco mais o jogo, ou quiçá até mesmo a utilização do Kairoseki. A Marinha hoje em dia tem um arsenal de Kairoseki gigantesco, então por que não isso ter começado desde aquela época, né? Por que não eles já terem acesso a esse Kairoseki e conseguirem produzir armas de Kairoseki já naquela época? Afinal, esses sim são os counters diretos das Akuma no Mi. A segunda parte desse vídeo é para falar sobre o Trono Vazio. Vamos lá, galera! O Trono Vazio é um centro histórico localizado em Marijoa, dentro do castelo Pangeia, e é dito que está localizado no centro do mundo. Embora oficialmente não tenha ocupante para simbolizar a paz e a igualdade entre as nações, na verdade é ocupado pelo enigmático Im, cuja autoridade ultrapassa até mesmo a dos 5 anciãos. É irônico, na verdade, né? Aliás, que o governo não queira que as pessoas busquem pelo One Piece, mas no Trono Vazio esteja simbolizada a rota da Grand Line até a última ilha Roadstar. Claro que com as informações que tivemos no arco de Zou, para encontrar One Piece não é preciso necessariamente ir até a última ilha Roadstar, mas ainda assim é lá que as pessoas costumam descobrir o que é preciso ser feito para achar One Piece, como aconteceu com o próprio Roger, na verdade, né? Então por que o governo colocaria algo como a Grand Line em posição de destaque no Trono Vazio? Mas enfim, voltando ao foco, existe um motivo para o Trono Vazio, em tese, representar a paz e a igualdade entre as nações. Porque se o Trono Vazio representa uma ideia
contrária à existência de um governante que controlaria o mundo inteiro, essa ideia teria surgido do fato de que houve alguém que conseguiu de fato controlar o mundo, e esse período foi o século perdido. No capítulo 907, Sterry diz acreditar que sentar no trono vazio faria de você o rei do mundo. E nesse mesmo capítulo é citado pela primeira vez os piratas Rocks. Já no capítulo 957, soubemos da existência do capitão desse bando, chamado Rox D. Shebeck, que queria justamente ser o rei do mundo. Ele foi derrotado pela aliança de Roger e Garp, e o evento ocorrido em God Valley foi apagado da existência pelo governo. É possível que o Shebeck tivesse isso como objetivo por pura coincidência, assim como o Roger diz querer virar o mundo de cabeça para baixo no começo da sua aventura, sem saber de fato da história, e que outros personagens também falariam sobre essa virada do mundo de cabeça para baixo. Ou pode ser que ele soubesse de algo sobre o século perdido e que ele soubesse também que existe alguém que de fato ocupa o trono que era para estar vazio, como o nome diz. E por isso o governo teria motivo em dobro para apagar sua existência, e não teria sido muito diferente durante o século perdido. Quando a gente fala de século perdido, a ideia inicial é bastante preto no branco. O reino antigo dos D era o lado bom e o governo mundial era o lado mau. Mas por mais que tenhamos sim exemplos de antagonismos claros entre bem e mal ao longo do mangá, o Oda ele gosta de trabalhar as diferentes perspectivas da história, e nesse caso isso se aplica também ao século perdido. Uma fala do Rayleigh quando ele está falando sobre o século perdido demonstra isso claramente. Eu acredito que nós, assim como Ohara, talvez tenhamos nos apressado um pouco. Mesmo que eu contasse para vocês toda a verdade sobre a história, na condição que estão, não poderiam fazer nada a respeito. Então, sigam sua jornada e conheçam bem o mundo. Talvez, depois disso, cheguem a uma resposta diferente da nossa. Por ironia, depois que o Rayleigh completa perguntando se o Luffy seria capaz de dominar os mares, o Luffy ele diz que não quer dominar nada, o que seria o oposto do que foi feito no século perdido com aquele que conseguiu, pelo contrário, dominar tudo. E uma fala do Clover interessante para complementar esse pensamento também é de que, seja qual for o passado, se ele foi criado pelo homem, nós precisamos aceitá-lo como ele é. Saber a história sem temer a verdade pode nos mostrar formas de lidar com ele. É basicamente ele dizendo, olha, por mais que a humanidade tenha errado no passado, a gente não pode ignorar isso. O que a gente tem que fazer é aprender com esses erros. A gente não pode ignorar que a humanidade errou, porque assim a gente não vai ter esse aprendizado. A gente não vai poder utilizar a história como uma forma de aprendizado para não errar, para não cometer aquele mesmo erro do passado. Agora a gente chega na parte mais importante desse vídeo. Quando o professor Clover ele estava para dizer o nome desse reino antigo e foi impedido, isso não impediu do mangá revelar pra gente o nome desse reino. Porque se vocês repararem, o mesmo som que o barulho do tiro faz é o mesmo som que a palavra down faz. É exatamente isso. O barulho do tiro tem o mesmo som que a pronúncia que down faz. O que a gente tem que lembrar é que o nome desse reino é a chave que interliga tudo. Tudo que caracteriza esse reino antigo, começando pelo próprio sobrenome D, que seria uma forma de representar todo mundo que vivesse naquele reino. Outra coisa também, o amanhecer, que é sempre falado que os D vão trazer um novo amanhecer para o mundo, né? Falado muito agora nesses últimos flashbacks em que o Roger apareceu também. Então o amanhecer também sendo representado pela figura da letra D deitada, que formaria o sol nascendo. Outra coisa também que simboliza essa mesma coisa seria o próprio chapéu de palha, que não só o próprio Luffy usa, mas talvez o próprio Joy Boy usasse também um chapéu de palha como esse, e talvez fosse o chapéu de palha que a gente viu lá escondido em Marijo, aquele chapéu de palha gigante que talvez caracterizasse o Joy Boy como um gigante, né? A gente sabe que existiam pessoas com o sobrenome D que também eram gigantes, então poderia ser mais de uma raça sem problema nenhum, incluindo o próprio Joy Boy, quem sabe. Outra característica seria o próprio sorriso, que também seria uma forma de simbolizar o D, também deitado, né, em outro ângulo, já que todos os D eles sorriem até mesmo quando estão perante a morte. E uma última característica seria o que o Tom usa como bordão, dizendo para as pessoas fazerem tudo com dom, ou seja, fazer tudo
pra valer, com uma real vontade de querer fazer aquilo, que caracteriza também os próprios D, de almejarem realmente coisas grandiosas e realmente terem vontade de fazer aquilo, de realmente seguirem o seu sonho. E aqui eu vou ter que pausar para fazer os agradecimentos especiais pro meu brother Raoni Silva, porque foi ele que desvendou esse segredo, e eu tô aproveitando para trazer aqui nesse vídeo para vocês. Mas uma outra coisa sobre esse reino antigo é que eu também acredito que ele foi inspirado no reino de Atlântida. Atlântida foi uma nação utópica com grande conhecimento em arquitetura e engenharia. Apesar de cultivarem a paz e a harmonia, nunca deixaram de praticar as artes da guerra, já que vários povos, movidos pela inveja, cobiçando a sua riqueza, tentavam conquistar o continente. As vitórias obtidas contra os invasores foram tão grandiosas que logo despertaram o orgulho e a ambição de passar ao contra-ataque. Destaque para a palavra ambição, que é sempre relacionada ao próprio hack dentro de One Piece. Já não pensavam em apenas defenderem-se, mas em aumentar o território de Atlântida. Assim, o poderoso exército Atlante preparou-se para a guerra e aos poucos foi conquistando grande parte do mundo conhecido, dominando vários povos e várias ilhas em seu redor, uma grande parte da Europa Atlântica e parte do norte da África. Os seus corações até então puros foram endurecendo como as suas armas. Enquanto se perdia a inocência, nascia o orgulho, a vaidade, o luxo desnecessário, a corrupção e o desrespeito para com os deuses. Poseidon convocou então outros deuses para julgar os Atlantes e decidiu aplicar-lhes um castigo exemplar, e como consequência vieram terríveis desastres naturais. As terras da Atlântida estremeceram violentamente, o dia fez-se noite, e logo em seguida surgiu o fogo queimando as florestas e campos de cultivo. O mar inundou a terra de Atlântida com ondas gigantes engolindo as aldeias e cidades. Em pouco tempo, a Atlântida desapareceu para sempre. E aqui mais uma descrição breve dos contos de Platão. A Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, a Atlântida afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. O que a gente sabe da mitologia de Atlântida é que de fato existem determinadas divergências no que se refere aos contos, né? A forma como ela é ilustrada, tem histórias que retratam a Atlântida como sendo um reino submarino, tem histórias que retratam como sendo um reino terrestre, né, na linha do mar. Então, no fim, não tem como ser exatamente a história de Atlântida, mas eu acredito fortemente que a ideia desse reino antigo tenha partido sim e que tenha tomado como base o reino de Atlântida. Uma referência muito forte a esse reino, além do próprio fato de também ser um reino perdido, é a existência das próprias armas ancestrais e elas carregarem os nomes de deuses da mitologia grega. Outra coisa também é a arquitetura do próprio reino antigo. Se vocês repararem na arquitetura típica da Grécia naquela época, né, no tempo da própria Atlântida, dá para perceber que existem algumas possíveis inspirações, principalmente na arquitetura que se refere aos pilares, né? Os pilares são provavelmente o maior símbolo de arquitetura daquela época e isso dá para ver claramente no reino antigo de One Piece. Outro detalhe também é que, de acordo com Platão, no livro Atlântida, essa cidade estaria além das colunas de Hércules, no estreito de Gibraltar, próxima a uma região conhecida como Quadrilátero de Canais. Isso é muito parecido com o que a gente conhece da localização de Laugh Tale, que fica localizada na interseção de 4 pontos no globo. Claro que a Atlântida ela não fica exatamente no meio desse quadrilátero, mas isso seria facilmente adaptado dentro da história de One Piece para ficar esteticamente mais bonito, né? Quando o professor Clover fala que o reino antigo era grande e imponente, a palavra usada em japonês para imponente foi Hokoru, que pode ter uma conotação negativa, podendo se referir tanto a orgulho como a arrogância. Ou seja, o reino antigo costumava se gabar do seu poder. Então, assim como a Atlântida foi descrita como vítima das suas próprias ambições, o mesmo pode ter acontecido com o Reino Antigo. Para que o governo mundial tivesse que apagar todo um século de história, não tem como ter sido um único evento isolado. Então o que eles tiveram a intenção de apagar foi todo o período em que o Reino Antigo existiu.
Isso inclui seu surgimento, sua ascensão, seu domínio global e até a sua queda, para que nada relacionado a ele fosse lembrado. One Piece é uma obra que fala sobre liberdade. Talvez esse reino achou que pudesse garantir a liberdade do mundo se ele todo fosse parte de um único reino. Joy Boy, o possível líder desse reino, não precisaria ser alguém mal intencionado, mas achar que um único rei poderia governar o mundo inteiro talvez tenha sido ingenuidade da parte dele. E claro, talvez até mesmo todo esse poder tenha corrompido seu propósito inicial de liberdade. No fim, quanto mais poder você tem, mais você tende a querer. Muito se fala também sobre o próprio tesouro One Piece. Sabemos, segundo Oda, que o tesouro é de fato algo tangível. Existe uma recompensa para quem completar a jornada. E sabemos também que esse tesouro foi deixado em Laugh Tale durante o século perdido. Mas o nome One Piece é definido como tudo aquilo que o Roger conquistou. Ou seja, além de outras possíveis conquistas, o tesouro que ele encontrou em Laugh Tale pode-se dizer que passou a ser dele também. Existe uma teoria de que o One Piece seria um projeto de unificação dos 4 mares com a destruição da Reverse Mountain. O problema é que o nome One Piece só foi concebido após o Roger o encontrar, e esse nome foi dado pelas próprias pessoas, pelo fato de que tudo que o Roger conquistou estaria unido num lugar só. Portanto, o tesouro em si talvez não seja o projeto, mas, sinceramente, eu não descarto a possibilidade de que esse projeto realmente fez parte das intenções do Reino Antigo. Na verdade, eu acho bem provável que eles quisessem fazer isso, mas não com a intenção que as pessoas acham de simplesmente facilitar o acesso à navegação. Na verdade, a intenção seria a própria expansão dos seus territórios e domínios, sem se preocupar com as consequências que uma catástrofe natural dessas poderia causar ao mundo. O mar que flui pela Grand Line possui características únicas, e não é difícil imaginar que a alteração dessa geografia alterasse também o clima daquele mar, colocando em risco as ilhas que existem nele. Em essência, qualquer um que propusesse explodir o Monte Everest ou a Cordilheira dos Andes, por exemplo, independente das intenções, não seria visto pelo resto do mundo com bons olhos. Então talvez a destruição da Reverse Mountain ou quiçá da Red Line inteira tenha sido o estopim que culminou na união dos 20 reinos para impedir o Reino Antigo, uma possível catástrofe global que colocaria em risco o mundo inteiro. A título de curiosidade, o mangá de Mag também aborda essa questão da existência de um único governante mundial que mediasse os conflitos entre as raças existentes. Mas, para ser sincero, faz alguns anos que eu li esse arco, então eu não vou me aprofundar tanto assim para usar como referência, porque pode ser que eu acabe falando alguma besteira. Mas a ideia dos 20 reinos se unirem contra o Reino Antigo só teria sido perfeita na teoria, pois ainda existia uma terceira figura que mudaria o rumo das coisas: Im-sama. Há alguns meses eu fiz um vídeo divagando mais a fundo sobre a possibilidade dessa pessoa ter existido durante o século perdido e a sua relação com o reino de Alabasta, que eu vou estar deixando linkado no final desse vídeo para quem ainda não conferiu, que serve como um ótimo complemento para esse vídeo. Mas Im seria uma figura que conspirou contra tudo e todos nessa época a fim de se colocar como um rei do mundo por trás dos panos. Existe uma fala do próprio Smoker em Punk Hazard que caracteriza bem essa hipótese. Enquanto a humanidade se unir para conspirar contra o próprio homem, não existirá uma organização perfeita e imaculada. Suposições deixarão o verdadeiro inimigo escapar. Não se deixe enganar pelas aparências. E o que eu acredito que o Rio Poneglyph aponte é justamente a existência dessa conspiração. Porque se a gente parar para pensar, a ideia de governar o mundo não parece tão inovadora assim. Na verdade, qualquer pessoa poderia pensar isso. Então, por mais que seja compreensível querer esconder que a ideia de que um rei do mundo não seria uma boa ideia independente das intenções, não me parece ser suficiente para apagar todo um século de história. Mas se eles quisessem apagar também a conspiração que houve por trás de tudo, isso sim daria um bom motivo. Então, onde esse reino antigo estaria agora? Pode ser que tenha de fato sido dizimado, pode ser que esse reino seja a própria Laugh Tale, que irá emergir se alguém descobrir onde fica. Pode ser que seja a própria Marijoa, ocupada agora pelo governo mundial. A gente de fato não sabe. Galera, várias reflexões que eu trouxe aqui nesse vídeo. Claro que existem inúmeros pormenores que é muito difícil da gente se arriscar em falar tão a fundo assim, porque, obviamente, né, é muita coisa pra gente querer acertar. Então eu quis trazer um pouco de cada coisa para esse vídeo, mas tudo envolvendo essa temática do século perdido. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma com toda essa reflexão teórica
que o mangá de One Piece traz pra gente, não só filosoficamente falando, mas também as próprias teorias que a gente ama fazer sempre, e como eu sou um fã também, eu gosto de estar aqui teorizando com vocês. Mais uma vez lembrando para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecerem que também gostam de One Piece, se você gostou, obviamente, do vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, deixando o like e também se inscrevendo no canal para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!